Então, os que chegaram depois aí, bom dia. Os que estão chegando também. É o seguinte, na aula de hoje, a gente vai falar de plano inclinado, tá? E atrito. Duas coisas que vocês já estão vendo com o Renato, né? Eu vi que vocês estão fazendo bastante exercício ali sobre coeficiente, sobre forças no plano inclinado. Não sei como que foi a aula hoje, acho que vocês têm aula logo antes da minha, né? Então, o que eu vou falar aqui para vocês não é para vocês reproduzirem experimentos em casa. Então, não que vocês fossem fazer isso, mas não é pra fazer. Falar assim, depois quebra as coisas aí e fala, porque o professor mandou fazer, não sei o que, pelo amor de Deus, tá? Então, é só para mostrar para vocês como não é difícil, para alguns casos específicos, calcular o coeficiente de atrito. Porque normalmente nos exercícios vem assim, uma caixinha está num plano, bababá, o coeficiente de atrito vale 0,2. E aí você fala, tá, de onde que ele tirou esse 0,2? Então tem um jeito muito fácil de calcular o coeficiente de atrito quando você controla com uma certa inteligência ali o problema que você tem para analisar. Então, antes de falar do plano inclinado, vamos dar uma passadela aqui pelo atrito. Então vamos aqui falar da força de atrito. Opa, paga. Atrito. Eu perguntei para a turma anterior, eles falaram que vocês ainda não viram. Por onde que vocês estão no nono ano? O Renato deve estar passando só superficialmente. A diferença entre atrito estático e atrito dinâmico. Os dois tipos de atrito, tá? Então, se alguém puder só confirmar se não viu mesmo ou se já viram. Às vezes é por diferença de aula, alguma coisa assim, tá? Mas se não viram, não tem problema. Porque também não vai ser o grande enfoque aqui. Então, o atrito estático e o atrito dinâmico ou cinético. Tá? Professor, então depois, lá no primeiro ano, ou talvez esse ano ainda, eu vou ter que estudar mais um atrito? Na verdade não, jovem. Você vai usar a mesma equação que você já usa, tá? A equaçãozinha lá do μ vezes a normal. A força de atrito é o μ, que é o coeficiente de atrito, vezes a normal. Vamos fazer aqui a legendinha. Então, força de atrito, força normal, coeficiente de atrito. Para quem deu uma sonhada e acordou agora só, a força de atrito, o coeficiente de atrito, desculpa, é a rugosidade, tá? A aspereza, rugosidade da superfície. Então, se você passar a mão num vidro, que não esteja quebrado, ele vai estar lisinho. Se você for no asfalto e passar a mão no asfalto, ele não vai estar liso, tá? Então, essa diferença de rugosidade, de aspereza, é o que o coeficiente de atrito trata. A força de atrito é em newtons, a força normal é em newtons, e o coeficiente de atrito não tem unidade. Então ele vale 0,2, 0,5, 1,2 e por aí vai, tá? Mas eu falei para vocês que tem dois tipos de atrito. Então eu não sei se vocês têm essa mania, porque agora também tudo é móvel enfiado na parede, né? Você vai lá, muda para apartamento, muda para uma casa, o armário já é enfiado na parede, a cama já é chumbada no chão, então não adianta nada. Mas antigamente, quando as coisas eram mais simples, o que pessoas ociosas faziam? Mudavam as coisas de lugar. Principalmente adolescente, chegava no quarto, cansava, aí puxava a cama para um lado, empurrava o armário para o outro, criado mudo para cá, e abajur para cima, para baixo. E quando você vai empurrar um objeto com uma massa um pouco maior, não que você tenha uma moto dentro do seu quarto, mas se você tiver uma moto, você não, né? Alguém da sua família, vocês não têm idade para isso, mas vai empurrar uma moto ou um carro lá na garagem que precisou dar um empurrãozinho, então você percebe que na hora que você começa a empurrar o objeto e aí o objeto tá parado, você faz aquela força, aquela sofrida, sabe? Até aquela inclinada nas costas, assim, daquela empurrada meio de lado. E aí depois que o objeto entra em movimento, você vai até andando, pulandinho assim, empurrando atrás, sabe? O objeto com uma certa facilidade, tá? Por quê? Porque quando o objeto está parado na superfície, ele meio que não é que ele gruda, porque gruda é ideia de cola.
as rugosidades dele encaixam com as rugosidades da superfície. E ele fica ali enganchado, tá? É a mesma coisa quando você dorme. A gente tem uma superfície muito mais maleável que a pele. Quando você dorme em cima da dobra do travesseiro, ou vocês quando estavam na sala de aula, que dormiam em cima da espiral da apostila, do caderno, e acordar com aquela marca toda riscada na cara, tá? Então o objeto pega a forma da superfície. E aí você precisa vencer isso para colocar ele em movimento. Depois que você colocou em movimento, meio que desprendeu. Aí é só alegria. Aí você vai empurrandinho, mas com uma tranquilidade um pouco maior. Então, você não vai usar equações diferentes. Você vai usar o quê? Coeficientes diferentes. Você tem um coeficiente de atrito estático e você tem um coeficiente de atrito dinâmico ou cinético. No fundo, é a mesma equação, só vai mudar o valor do μ. Tá? Professor, mas a gente vai ter que ver isso já semana que vem com o Renato? Sinceramente, não sei. Tá? Mas não se preocupem, porque é mais importante vocês entenderem o que é o atrito, que já como vocês estão trabalhando, suponho que vocês já tenham entendido, né? Do que ficar, nesse momento, no nono ano, diferenciando. Se depois for cobrado de vocês, beleza, mas o mais importante é entender o atrito. Porque como é mais difícil colocar o objeto em movimento, esse coeficiente de atrito estático ele é sempre maior que o dinâmico. Então, quando você calcula isso, dá sempre um valor diferente. Tá, professor, mas nós vamos calcular isso? Não, provavelmente não. Tá? Então, quando você tem um objeto empurrando, então, por exemplo, você tem uma moto dentro do seu quarto. Sabe-se lá por quê. Vamos unir os dois mundos aqui dos exemplos. Temos a força de atrito e temos aqui um tempo. Você está empurrando o objeto. Aí você começa a empurrar a moto está parada. Você faz força, a moto é pesada, parece que não é mais pesado. Tá? Não é pesado igual um carro, mas é pesado. E aí chega um momento que a moto entra em movimento. Então você foi aumentando a força necessária para movimentar o objeto. Quando entra em movimento, a força cai. A gente faz esse pontilhadinho aqui só para simbolizar que ela deu uma caidinha. E ela continua com valor constante. Então, este valor máximo aqui em cima... Deixa eu só... Esse valor máximo é o atrito estático. É o máximo que o chão consegue segurar o objeto. Esse valor aqui embaixo é o atrito... Meu Deus, mas tá todo torto. Espera aí. É o atrito dinâmico. Tá? Ou cinético, tanto faz. Então você sempre tem um atrito menor quando o objeto está em movimento do que quando ele estava em repouso e você colocou ele em movimento. Tá? Então, essa é uma pequena diferença aí. Corpos em movimento. Você pode até usar o mesmo coeficiente, dependendo do exercício. Às vezes ele fala que é um coeficiente só. Mas se ele está em movimento, é o atrito cinético do movimento. As superfícies estão arrastando uma na outra. E o estático está parado. Aí é só alegria, só felicidade. Tá bom? Alguém quer um tempinho para copiar? Alguém quer perguntar alguma coisa? Como está a situação aí? Posso seguir? Beleza, vamos lá então. Mas você fala, professor, mas você falou que era plano inclinado e você está falando de atrito? Você tá louco? Não, mais ou menos, mais ou menos. Tá? Por quê? Porque a gente agora vai falar do plano inclinado com atrito. Então, plano inclinado com atrito. Plano inclinado com atrito. Aí você fala assim, tá, professor, e o que a gente vai abordar hoje? Eu vou mostrar para vocês um caso específico. Na verdade são dois, mas é uma ideia geral, tá? E esse caso específico você consegue calcular com muita facilidade o coeficiente de atrito. De olhar, dependendo da situação, você olha para o exercício e fala, é tanto. Sem fazer conta. Isso é mentira! Nunca menti para vocês, não vou mentir agora, né? Então, dá para fazer, só que é para esse caso específico. Cegado, jovem, cegado. Então, eu vou colocar aqui o nosso plano inclinado maroto. Bito. Nada como uma ferramenta de fazer risco, hein? E vou colocar um ângulo aqui, um ângulo alfa.
Tá? Professor, por que você não usa θ? Porque eu usei alfa na outra turma. Então vamos repetir. Vou colocar uma caixinha azul. E aí, para o meu caso aqui, que a gente vai analisar, eu vou afirmar que a força resultante é zero. O que significa isso? Que nós estamos no estado de inércia, jovem. Professor, eu já não lembro o que é o estado de inércia. O estado de inércia é velocidade igual a zero, ou... fazer aqui mais para cá. Ou a velocidade vetorial constante. Tá? CT é constante, tá, gente? O que significa isso? Movimento retilíneo uniforme. Movimento em linha reta com velocidade constante. Então, ele vai estar, nesse caso aqui, ou vai estar parado ou vai estar descendo, tá? Mas com velocidade constante. Você olha para a caixinha, deixa eu pintar a caixinha, que faltou a cor da caixinha. E você tem algumas forças que agem sobre ela. A primeira força que todo mundo lembra, quando a gente pergunta que força age aqui, é a força-peso, que é a gravidade puxando para o centro da Terra. Mas quando você está no centro da... Não, no centro da Terra não. Quando você está na superfície da Terra, o centro da Terra está para baixo. Então, a força-peso para baixo. Você tem a normal, que é a superfície tentando evitar que essa caixa atravesse ela e afunde. É a força que a superfície faz no objeto. E você tem o atrito. Nesse caso aqui, o jovem, sim. Nesse caso, está em inércia, tá? Nas duas situações, ou a caixa está parada no plano desse jeito, tem um atrito que eu vou desenhar ainda, né? Mas aí é o estado de inércia, ou ela está descendo com velocidade constante, que também é o estado de inércia. Essas duas condições estão na força resultante igual a zero, tá? Beleza? Não sei se ficou claro, entendeu? E aí o atrito, né? Porque senão a caixa vai descer aqui, né? E o atrito? Bom, para onde está o atrito? Aí você fala, o atrito é contrário ao movimento. Aí eu falo, não, jovem, você errou. Porque quando você anda, o atrito que te joga para frente. Você já andou em calçada, não sei se vocês moram em prédio, aí tem um pouco mais de problema. Mas quem mora em casa, já andou na calçada ensaboada, já jogou em algum lugar ou outro aí um fute-sabão, né? E você sabe quando a superfície está lisa, não tem atrito, você não consegue andar normalmente. Porque o atrito não está lá para te empurrar para frente. Tá? Se for no fute-sabão, você cai numa superfície fofinha. Se for na calçada, você arrebenta os dentes na calçada e vai ter que ir lá fazer um canal depois, colar uns pedaços de dente de cera lá, não sei como chama aquele negócio. Massinha, sei lá. Então o atrito não é contrário ao movimento. O atrito às vezes ele é, mas não sempre. O atrito é contrário à tendência de deslizamento. Se você olhar para esse sistema, a tendência é que a caixa desça. Então o atrito é para cima, certo? Se eu estivesse empurrando a caixa para cima, a tendência da caixa escorregar para cima. Então o atrito seria para baixo. Então é sempre contrário à tendência de deslizamento. E o mais legal de tudo, não sei se legal é a palavra certa, que esse ângulo alfa, ele aparece aqui, ó. Alfa. Entre a força-peso e aquela linha que vem da normal. Sempre ele vai aparecer ali. E aí o que a gente faz? Professor, tem como trabalhar com os vetores desse jeito? Tem. Vai dar muito trabalho. Então eu vou pegar desse sistema, a normal é uma força real, ela existe. O atrito é uma força real, ela existe, né, o atrito. E a força-peso é uma força real. Eu vou pegar a força-peso, que é que está inclinadona aqui, meio torta em relação às outras, e vou transformar em duas componentes. Componentes não são forças reais, tá? Só que eu vou colocar duas componentes que não existem, que têm o mesmo efeito que a força real. E aí vai facilitar a minha vida. E é para isso que a matemática e a física estão aí. Não é não, eu vou mal. Ah, gente, por favor, né? Conteúdo fácil igual física é complicado e mal, hein? Só ajudar um pouquinho mais. Então eu vou dar um zoom na caixa aqui, gente, para não ficar desenhando plano, tudo quanto é lado, pra cima, para baixo. Então aqui, eu acho que eu inclinei pouco. Vou inclinar um pouquinho mais aqui. Ah, faz de conta da mesma inclinação. Vou colocar a caixinha. Bonitinho aqui. Tá? Temos a força normal de novo. Temos a força de atrito.
E agora é o seguinte, temos a força peso para baixo. E temos esse pontilhadinho aqui onde está o ângulo alfa. E eu vou decompor essa força em duas, tá? Deixa eu dar uma molhada na garganta aqui. Eu vou decompor em Px e Py. Professor, eu quero chamar com outro nome. Chame, seja feliz. Escolha, você que escolhe as coisas da sua vida. Mas normalmente a gente chama com Px e Py. E é legal vocês manterem um padrão, porque é o padrão que os professores acabam usando, então, né? Px aqui e Py para cá. Aí você fala, professor, mas por que o Px está ali se tá torto? Se você dar uma deitadinha na cabeça assim, ó, e imaginar que o eixo X, o deitado, o horizontal, é a superfície, a linha branca, então o X está na horizontal, né? E Y na vertical. E aí, para calcular isso, a gente faz a decomposição. Decomposição, gente, é uma coisa muito simples. Tá? Quando vocês estão aprendendo, talvez não, mas é um jeito muito fácil de lembrar. Eu acho que eu até já falei para vocês em algum momento aí do ano, não tenho certeza, já faz tempo, hein, que nós estamos desse jeito, que é o seguinte, ambas as componentes dependem da força-peso, do P, tá? Isso a gente sabe. Agora, olha só, deixa eu colocar a multiplicação. Entre P e Py, eu tenho o ângulo alfa. Então, entre P e Py, eu tenho alfa. Então, Py é P com o ângulo alfa, cosseno de alfa. Já Px e P, desculpa, não tem o ângulo alfa. Tem um ângulo ali, não sei que ângulo que é, mas também não me interessa. Px e P não tem o alfa. Então, Px é igual a P sem o alfa entre eles. E aí você fez a decomposição. Oh, meu Deus, deu errado aqui, peraí. E aí você fez a decomposição das componentes. Quando você faz a decomposição, você agora esquece a força-peso e usa essas duas verdinhas, azul piscina, sei lá que cor que é isso, tá? Você não pode trabalhar com a força-peso e com as componentes ao mesmo tempo. Então eu tirei uma força real e coloquei duas componentes. A componente X, componente, né? E aqui uma componente. E aí esse sistema, eu vou desenhar até menor porque a gente não vai usar muito agora. Tá? Deixa eu tirar esse negócio daqui. Tá? Vai ficar como? Fica a força normal para cá. O atrito para cima. Tá piscando a luz aqui em casa, hein? Se eu sumir, vocês já sabem que acabou a luz aqui. Px e Py, tá? Então agora eu tenho todas as forças opostas, uma pelo menos oposta à outra. E aí que entra a condição que eu criei lá no começo. Que condição foi essa? Que a força resultante era zero. Isso significa que a força para baixo, que é Px, então, considerando isso aqui, eu sei que a força para baixo, que é Px, tem que ser igual à força para cima, que é a força de atrito. E eu sei que a força para cima, na vertical, vamos dizer assim, que é a normal, tem que ser igual à força para baixo, que é Py. Então, na minha condição da força resultante ser zero, eu tenho essa configuração de forças. Porque uma força para baixo tem que ser cancelada pela única força para cima. E assim por diante. Tá? Temos esta relação obrigatória para este caso. Agora vamos brincar um pouquinho só com a matemática e ver o que a gente consegue descobrir. Eu sei que Px é igual à força de atrito. E eu sei que Px está aqui nesse retângulo grandão. Eu sei que Px é a força-peso vezes... Opa, deixa eu mudar a cor. O seno de alfa. Espera aí que eu vou fazer o alfa. Isso, eu fiz o alfa. E que a força de atrito, a gente viu
no quadro, sei lá como chama esse negócio aqui anterior, que é mi vezes a normal. Então, mi vezes a normal. Vou repetir aqui o peso, o seno de θ. Você fala, professor, não sei onde você vai chegar. Calma, jovem. Coeficiente de atrito. Só que a normal, olha só que coincidência. A normal eu sei que é igual ao PY. Então, no lugar da normal, eu posso vir aqui todo contente e feliz e colocar o PY, jovem. Aí eu fico com peso, seno de alfa, que é igual o coeficiente de atrito, PY. PY está no retângulo grandão aqui do meio. P cosseno de θ. Aí você fala, meu Deus, professor, olha o que está virando esse negócio aí. Deus me livre. Então, aí vem aquela hora que dá até uma palpitação no coração de felicidade. Peso de um lado, peso do outro, corta. Eu vou isolar o coeficiente de atrito, o mi. Então, o mi vai ficar igual. Do lado oposto eu tinha o seno, né? Então, vai ficar seno de alfa dividido pelo cosseno de alfa. E aí eu pergunto para vocês, jovens, o que é seno sobre cosseno? Quem é da matemática e quem gosta das matemáticas da vida? O que é seno sobre cosseno? Vamos ver se alguém está acordado ainda. Exatamente, jovem. Tangente. Então, só tá, professor. Aqui é tangente de alfa, né? Θ. Ah, Maria malditos. Que. Alfa. Tá. Você fala, tá. Eu até entendi os passos que você fez, professor. Precisa fazer de novo? Não. Você vai pegar o resultado ali. Você vai trabalhar com o que eu passei no final. Tá? Deixa eu até já dar uma. Ver se eu consigo dar uma mudada de cor aqui embaixo. Tá? Nessa parte que tá com a borda roxinha. Ixi, pintou outro negócio ali. Ah, vai ficar assim mesmo, vai ficar amarelo. O que eu quero mostrar para vocês aqui? Se você tem o plano inclinado e está nesta condição que a caixa está parada ou em movimento retilíneo uniforme e não tem ninguém empurrando a caixa, só tem essas três forças originais, peso, normal e força de atrito, o coeficiente de atrito é a tangente. E a tangente você não precisa nem olhar para o problema, você pode estar a calculadora, você joga lá a tangente do ângulo, que está inclinado ali o plano, ou se for os 30, 45, 60, você pode não decorar de cabeça, mas pelo menos o seno e o cosseno você já deve lembrar. Aí é só calcular. Se o ângulo for 45, a tangente vale 1, o coeficiente de atrito vale 1. Se o ângulo ali for 30, a tangente é raiz de 3 sobre 3. Que aí dá quebrado. Tá? Não sei quanto dá 0, alguma coisa. Se for o ângulo de 60, a tangente vale só raiz de 3, é 1,7. E o mais interessante de tudo, sumiu a massa. Vocês estão vendo que a massa ali não tem no final para calcular o coeficiente de atrito? Então, se eu estou nesta configuração, eu, para calcular o coeficiente de atrito, posso colocar um caminhão, um piano, um boi ou uma pulga em cima desse plano inclinado, que eu vou calcular o mesmo coeficiente de atrito. A massa não vai interferir. Isto também significa que, se eu colocar dois objetos no mesmo plano, tá, objetos separados, tá, sem contato entre eles, um mais pesado e um mais leve, eles vão entrar em movimento ao mesmo tempo. Quando você inclinar, se eles forem feitos da mesma substância, tá, do mesmo material. Porque se forem materiais diferentes, aí você muda o coeficiente. Então, se você colocar uma caixa de chumbo de 10 quilos e um cubinho de chumbo de 100 gramas, eles vão escorregar ao mesmo tempo. Quando começar o movimento de um, começa o movimento de outro. Porque a massa não influencia, tá? Então, isso é legal. Porque eu falei, não é para vocês ficarem fazendo isso em casa. Mas você pega lá, sei lá, a tábua de passada que deve ter por aí. Você coloca lá um livro em cima, vai inclinando, inclinando, inclinando. Quando ele começar a entrar em movimento, aquele momento que ele entra em movimento, você para. Mede o ângulo, calcula a tangente, pronto. Tá feito o coeficiente de atrito da tábua e do livro. Tá calculado. Não é difícil, tá? Não é o fim do mundo. Tá? É claro que vocês não vão fazer toda essa dedução, só que é importante. Isto vale para a condição que eu criei no começo, que é a força resultante igual a 0. Se a caixa estiver em movimento, a gente fala que o atrito é
cinético do movimento. Se a caixa estiver parada, a gente fala que o atrito é estático, mas a gente vai calcular do mesmo jeito. Beleza? Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Tá? Se não tiverem alguma pergunta, eu vou esperar um pouquinho vocês responderem, porque senão eu fico induzindo vocês a não terem pergunta. Alguém quer perguntar alguma coisa? Como está a situação aí? Vamos, ânimo que está chegando a hora do almoço já. Com aquela pratada de feijoada. Que fome. Chegadão? Então, jovens, ó, depois se alguém responder, eu vou perguntar alguma coisa em meio tempo, eu dou uma olhada. Como que vai funcionar a atividade? Vocês viram que nas últimas atividades eu perguntei coisas que eu disse na sala. Na sala, nossa aula aqui, né? Então, eu vou provavelmente passar alguns casos com inclinações diferentes para você calcular o coeficiente de atrito. Nada fora disso. Talvez falar sobre as componentes, por quê? Porque a componente y, que é essa componente que está aqui, ela pressiona a caixa, né? Ela faz a caixa ficar sendo empurrada contra a superfície. E a x, a componente x, ela tenta deslizar a caixa. Então talvez eu pergunte essa diferença, qual que é o papel de cada uma das componentes, tá? Dei alguns casos ali para vocês, vocês vão calcular e vão ter uma respostinha lá naquele esqueminha da nossa plataforma, tá? Qualquer dúvida, me procurem. Um último aviso antes da gente fechar aqui a aula, faltam 2 minutinhos para acabar, né? Aconteceu já da galera do médio e do fundamental aqui do 9º ano vir perguntar: professor, eu estou fazendo a sua atividade, principalmente agora, que as questões são bem voltadas para o que eu disse na aula, e eu fiquei com uma dúvida, eu queria assistir sua aula. Tipo, deixar a atividade ali aberta e assistir sua aula. Eu posso? Pode. Se você vai deixar a atividade aberta naquele momento e ver um pedacinho da aula para tirar dúvida, claro que pode, tá? O que não podia antes, e claro que tem gente que fazia, que era ir lá no Brainly e ficar procurando resposta, tá? Porque meio perde sentido as atividades. Mas pode. Se é para ver a aula ali, pode. Ou se é para mandar uma mensagem pro professor, ó, não entendi tal coisa aqui, você pode explicar? Eu acho que o exercício está errado. Esse aqui eu acho que não tem resposta. Tá? Fiquem à vontade. Então eu vou montar a nossa avaliaçãozinha, nossa atividadezinha. E assim que estiver pronto, eu dou um aviso, um berro lá no grupo do WhatsApp de vocês. Sempre no período da tarde, porque de manhã vocês estão em aula. Tá bom? Então, jovens, é isso. Se ninguém tem dúvida, se ninguém... É 12 por bimestre o quê? A atividade, jovem? Então, no bimestre passado a gente fez 2, né? Quem tem avaliação, acho que faz 2 atividades por bimestre. Quem tem avaliação. Mas como a gente não tem, e as nossas aulas são quinzenais, eu acho que a nossa alterna, depende do bimestre, né? Se tem feriado ou não. De 2 a 4. Eu não lembro agora o nosso cronograma certinho. Só que quando tem 4, eu faço atividades reduzidas. Não sei se vocês perceberam que em relação ao bimestre passado, nossas atividades ficaram bem mais curtas, né? Já para não sobrecarregar, já que a gente vai ter mais atividades ali passando. Beleza? Mas qualquer dúvida, gente, fiquem à vontade para me procurar aí. Certo? Se eu não responder, porque eu estou trabalhando, assim que eu puder eu respondo. Então, jovens, bom almoço. Não sei se tem uma próxima aula, não sei se tem, mas bom almoço do mesmo jeito. Bom resto de semana. Daqui 2 semanas a gente se vê. E força, que faltam 2 meses, mais ou menos, aí pra gente entrar de férias. Pra aí realmente a gente poder ficar em casa em paz, né? Dormindo o dia inteiro. Vou deixar aqui mais um minutinho para quem dormiu durante a chamada e não respondeu. Mas valeu, gente. Até mais.